de Jeremias, livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E assim que você encontrar, você se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. E vamos estar lendo alguns versículos. A partir do versículo de número 20, diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos na beleza da tua santidade e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós louvamos o Senhor, nós entoamos cânticos espirituais neste lugar. Ó Deus, e nós agora nesse momento queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, fala a nossa vida, fala o nosso coração. Toma cada mente, ó Deus, que adentrou esse tempo, que está presente neste lugar, leva-as cativa, Deus, ao teu trono, todo e qualquer tipo de atrapalho, interrupção, qualquer tipo de distração, Senhor Deus, tira da nossa mente, tira do nosso coração, Deus, porque nós queremos guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Queremos a tua palavra para iluminar os nossos caminhos, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Por isso, Deus, nessa noite, nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, querido. Amados, estamos diante de um livro que escreve o profeta Jeremias. É uma apêndice, um complemento do livro de Jeremias, que sai aí em uma forma de cântico. E o profeta Jeremias, ele profetizou sobre a cidade de Judá, sobre o país, sobre a nação, para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse do seu pecado, reconhecesse o pecado e olhasse única e exclusivamente para Deus. Jeremias, ele profetizou durante 40 anos, queridos. 40 anos aquele homem falava, olha, arrependei-vos, arrependei-vos. E durante 40 anos aquele homem apanhou, aquele homem foi maldito no meio da sua nação, a palavra que ele trouxe não foi aceita, até que chegou um momento onde o povo, por conta do seu próprio pecado, foi levado à condenação. Por conta do seu próprio pecado, estava pagando um preço, e um preço muito alto. O profeta Abacuque, no capítulo 1, ele fala assim, no versículo 2, até quando, Senhor, eu clamarei a ti, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei, e não me responderá? O profeta também, que profetizou nesse período, ele buscava a direção de Deus, acerca daquilo que estava acontecendo, por que o povo seria destruído. Mas Abacuque, ele tinha uma visão um pouco diferente da de Jeremias. Jeremias, que era tido como profeta chorão, porque ele queria ver aquele povo arrependido. Abacuque já sabia que o povo ia passar por aquilo,
Só que Abacuque não queria que fosse os caldeus, por conta da maldade do coração daquele povo, que já vinha em terras anteriores, vencendo, destruindo cidades. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 137, só para que você tenha uma noção acerca do que era os babilônicos, quando tomavam conta, quando eles entravam no lugar. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduravam as nossas harpas, pois aqueles que levaram cativos nos pediam canções, e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-vos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, podíamos entoar cânticos de Sião, entoar cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha melhor alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasaia, arrasaia, até os fundamentos, filha de Babilônia, que hás de ser destruídas. Feliz o que te der pago do mal que fizeste, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra pedra. A Babilônia, quando ela entrava no lugar, queridos, e eu já falei isso, ela pegava as crianças, segurava pelos pés e lançava a cabeça nas colunas das casas e dos templos. A covardia, a maldade para se impor uma autoridade era tão grande que o profeta Abacuque sabia que o povo precisava passar por aquilo, mas ele não acreditava que tinha que ser a Babilônia. E diz que o profeta, ele chega no momento, ele questiona Deus, fala, aí chega uma hora no capítulo 2, ele fala assim: por-me-ei em minha torre de vigília, e ali aguardarei a resposta do meu Deus. Ele falou tudo o que ele tinha que falar, queridos, e ele aguardou Deus responder. Talvez, eu não sei se ele gostou da resposta de Deus, porque Deus fala para ele: porque o meu justo viverá da fé. Sabe, queridos, talvez você me pergunte: pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero fazer um parênteses entre aquilo que nós temos para ministrar hoje, acerca do nosso tempo de oração, acerca do tempo que nós dobramos o joelho e oramos a Deus, muitas vezes de forma mecânica, queridos, como se ora para o almoço: Senhor, abençoa essa comida em nome de Jesus, amém. Ora desse jeito na hora do café da manhã, ora desse jeito na hora do almoço, e ora desse jeito na hora da janta. É mecânico. Se orar ou não orar, querido, não faz falta nenhuma, porque se tornou uma ladainha, não é uma gratidão real a Deus. Não está verdadeiramente agradecido por ter o arroz, o feijão na mesa. Está orando de uma forma mecânica. Como muita gente antes de dormir dobra o joelho de uma forma mecânica e logo depois se levanta: Senhor, perdoa todos os meus pecados, me dá uma boa noite de sono em nome de Jesus, amém. Deita e dorme. Quando o profeta ele vai e coloca diante de Deus todos os seus pedidos, tudo aquilo que precisava ser colocado, ele não se retira, meus irmãos, ele não foge, ele para ouvir Deus falar. E uma coisa que eu falei com os irmãos: o mesmo tempo que você gastar de joelho pedindo, aguarde de joelho esperando a resposta de Deus, porque Deus vai falar ao teu coração, porque você vai pedir, mas Deus vai te responder. Oração não é monólogo, oração é diálogo, é conversa do homem com Deus.
Oração não é só petição, oração é quebrantamento, oração é entrega, oração é devoção, oração é reconhecimento, sabendo que é um Deus que tem todo o poder. E Jeremias, ele já tinha feito de tudo, tinha orado, tinha pedido, mas chegou a hora, irmãos, onde não teve jeito. A justiça de Deus, ela veio sobre aquele povo. E o livro de Lamentações, que é um cântico do profeta Jeremias, que junto com o livro de Salmos e Provérbios aí, é tido como um poético. Jeremias, ele começa a dizer assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele começa a lembrar, queridos, do sofrimento que o povo passou. Ele começa a lembrar de tudo aquilo que aquele povo estava vivendo. Creio eu que ele lembrava até do tempo que ele gastava pregando e aquele povo não ouvia, querido. Que ele falava para eles se arrepender e eles não se arrependiam. Mas o próprio Jeremias, que foi lançado dentro de uma cisterna pelo próprio rei de Israel, e depois retirado de lá pelo rei Nabucodonosor e sendo honrado como profeta na casa de Deus, ele olha e vê a situação que aquele povo estava passando, queridos, de sofrimento, de dor, e ele fala que a alma dele se recorda e a alma dele se abate. Abre a sua Bíblia no livro de Salmos comigo. Salmo de número 42. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira as costas pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão, e o povo os guiavam em procissão à casa de Deus, entre gritos e alegrias e louvor, multidão em festa, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me porquanto de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar, um abismo chama a outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. O profeta estava se sentindo assim, queridos, abatido, estava para baixo, estava caído. Talvez você tenha entrado aqui hoje e você não está um pouco diferente, de repente você está até igual. Se bobear, você está até pior do que o profeta. Alma cansada, abatida, buscando em Deus alívio. E essa semana eu fiquei pensando em algo. Se você, na vida da gente nós cometemos muitos erros, né, irmãos? Ao longo da caminhada, como nós cometemos erros. Se você tivesse a oportunidade
de voltar atrás dentro dos teus erros, de refazer coisas que você fez antes, como será que seria a sua vida? Se em muitas das situações que você está vivendo hoje, ou já viveu há tempos atrás, em muitas decisões que você tomou que trouxe algumas consequências, se você tivesse uma oportunidade de começar de novo, se você pudesse ter uma oportunidade de pegar e apagar aquilo e começar uma nova história, como seria? Eu fico imaginando o profeta agora, quando ele fala assim: quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Eu não sei qual decisão que você tomou que foi errada na sua vida. Eu não sei a escolha que você fez que trouxe consequências que talvez sejam até danosas à sua vida. Você não vai poder mudar isso. Você não vai poder apagar isso. Mas você pode ter um novo começo. Com Jesus você pode ter um novo começo. Com Jesus você pode começar uma nova história. O sofrimento daquele povo era algo que Jeremias, ele dizia assim: olha, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Por que será que Jeremias falava dessa esperança? Por que ele queria trazer algo à memória? Sabe por quê, queridos? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Como nós aqui estamos, nós não servimos um Deus de brincadeira, não estamos numa religião de filosofia, nós estamos numa religião onde tem um Deus que tem todo o poder, um Deus que perdoa pecado, um Deus que muda a história, um Deus que é o nosso Pai, um Deus que nos adotou, um Deus que nos filiou a Jesus Cristo e nos faz assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. É o Deus que nos dá esperança. O profeta Jeremias mesmo, volte um pouquinho a sua Bíblia, no capítulo de número 33, deixa eu ver se é 33 mesmo, não é o 33, é o 29. Sabe o que dava esperança para Jeremias? Sabe, querido, o que ele falou assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que ele estava lembrando, querido? Ele estava lembrando que quando ele profetizava, Deus falou algo com ele no capítulo 29. Deus, ele falou algo ao coração de Jeremias, a partir do versículo 10, ele diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Era isso que dava esperança a Jeremias, saber que Deus ia trazê-los de volta, que eles estavam passando aquele problema, mas como todo problema na nossa vida, ele começa, mas tem um fim, queridos. Você pode estar vivendo uma luta, você pode estar vivendo uma dificuldade, mas ela começa, mas ela tem um fim determinado pelo nosso Deus. Sabe por quê? Porque o próprio texto ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Deus tem pensamentos acerca da sua vida. Nós erramos, queridos, muitas vezes, nós falhamos muitas vezes, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, e nós podemos ter esperança, nós podemos acreditar que o amanhã pode ser melhor, que o amanhã pode ser diferente, porque tem um Deus que trabalha ao nosso favor. Mas como eu falo lá no seminário, eu falo para os alunos, e já falei aqui, lá nós damos toda a matéria, e ao final das aulas, eu dou a prova. Infelizmente ou felizmente, com Deus é diferente. Ele te dá a prova, depois vem o ensinamento. Primeiro vem a prova, e depois você vê o que você aprendeu com aquilo.
A nossa vida é assim. Agora, sabe o que é triste? Que muitas das provas, nós mesmos somos lançados a ela. Costumam aí, tem muita gente culpando o diabo por tudo. Tudo é o diabo, tudo é o inimigo. E não é, queridos, isso não é uma verdade. Grande parte dos nossos problemas nós mesmos procuramos ele. Eu contei na quarta-feira aquela historinha, que o homem passa, aí tem um velhinho, e o velhinho está chorando, 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 o homem olha e fala assim, ué, aquele homem está chorando. E ele vai até o velhinho, quando ele olha, ele vê o velhinho e fala, Satanás, você está chorando por quê? E ele fala, tudo que acontece, eles falam que sou eu, mas é tudo eu. E não é, irmãos. Às vezes nós erramos, nós falhamos, e às vezes nós não assumimos as nossas responsabilidades. Precisamos assumir as nossas responsabilidades diante de Deus. É olhar para Deus e falar assim, Deus, nós pecamos. E sabe que o homem faz isso desde o início, desde que o mundo é mundo, queridos. O homem opera desse jeito, porque quando a mulher pecou, o homem falou assim para Deus, Deus, é a mulher que tu me deste. Ele não assumiu a responsabilidade que ele tinha que cuidar dela, que Deus colocou ele para cuidar dela. E que se ela errou, a culpa era dele. E nós somos assim também, queridos. O povo de Israel estava vivendo um tempo de sofrimento, mas eles não haviam reconhecido que eles só estavam passando por aquilo porque abandonaram a Deus, porque se distanciaram de Deus. Quantas pessoas estão vivendo vida de sofrimento, vida de dor, perderam a paz, perderam o sono, perderam o descanso, queridos, porque se afastou da presença de Deus, porque está distante da vontade de Deus, porque está distante desse relacionamento com Deus. Amados, o homem não pode perder o relacionamento dele com Deus, o homem não pode perder a intimidade dele com Deus, sabe, o homem ele pode estar passando por luta, mas quando Deus falar, ele tem que estar pronto a ouvir, e compreender que é a voz de Deus. O profeta Elias estava lá se sentindo só, abandonado, se sentindo, só sobrou eu, e Deus falou assim, não, ainda tem 7.000 homens que não se dobraram a Baal. E passa um tempo, o profeta recebe uma palavra, queridos, e aquela palavra joga aquele homem para o chão, e diz que aquele homem foge, pede a morte, mas não queria morrer de verdade. Se quisesse, passava na frente de uma biga, pulava do monte, mas ele vai se esconder. E naquele momento que ele foge do Senhor, Deus ele cuida daquele homem. Imagine só aquele homem na beirada do ribeiro, irmãos, indo um corvinho lá levando comida. Muitos não vão comer, porque o corvo é um animal que se alimenta de carniça, de restos. Mas ele sabia que aquela comida não estava vindo, era da boca do corvo, mas estava vindo, era da mão do Senhor. Mesmo abatido, ele tinha essa sensibilidade de saber que era Deus que estava cuidando. O ribeiro seca, aquele homem sai e entra na caverna, vem terremoto, vem vento forte, ele fica quieto. Mas quando vem aquele vento bem suave, ele percebe que Deus estava naquele vento, e ele sai para fora da caverna, porque ele ouviu a voz de Deus. Amados, independente daquilo que você está vivendo, independente daquilo que você está passando, não perca a sua intimidade com Deus, não perca o teu relacionamento com Deus, não perca esse se achegar a Deus. Como nós ministramos hoje pela manhã em consagração, quando o povo de Israel havia feito o bezerro de ouro, e Moisés, ele chega diante de Deus, e Deus fala que não ia mais acompanhar o povo, que mandaria um anjo. Moisés fala para Deus, Deus, se for para ir com um anjo, eu não vou, eu só vou se for na tua presença. E ele toma a decisão de ir com Deus, e Deus ir com ele, mas ele vira para Deus e fala assim, Deus, me mostra a tua glória, eu quero ver, Senhor, a tua glória. E Deus fala para ele, Moisés, capítulo 34 do livro de Êxodo,
homem nenhum pode ver a minha face e sobreviver. Mas Moisés tinha achado graça diante de Deus, e Deus falou com ele assim: Moisés, eu vou fazer o seguinte, querido, eu vou fender uma penha, eu vou abrir um espaço numa rocha, e eu vou te colocar no meio da rocha, e eu vou cobrir com a minha mão, e depois que eu passar, eu vou tirar a mão, e você me verá pelas costas. Amados, Deus abre uma rocha, e coloca um homem ali dentro, para que ele pudesse ver parte da glória de Deus. Isso é coisa do Velho Testamento, queridos, porque o Deus poderoso hoje, Ele pega um homem duro, um homem de coração duro, como eu e você, Ele abre a gente no meio e põe a rocha dentro, que é Jesus Cristo. Ele não abre mais rocha para colocar homem, Ele abre o homem e coloca a rocha, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo que entra e mora dentro do meu e do seu coração, e nós não podemos perder essa intimidade, nós não podemos perder esse relacionamento, porque o Rei do Universo, o Deus do Universo habita em nós. E o povo estava ali em Jeremias, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. Eu preciso trazer de volta. E quantos de nós, queridos, precisamos voltar, precisamos retornar àquele primeiro amor, retornar àquele tempo gostoso, quando você lembra das coisas que você fazia em nome do Senhor, as coisas que você passava. Esses dias eu fui na Amaral Peixoto, não sei o que eu fui fazer, eu deixei o carro ali, e fui atravessar o viaduto, para ir ao aterrado. Amados, deu vontade de chorar quando eu cheguei numa curvinha ali do viaduto, porque eu trabalhava na prefeitura, de 9 a meio-dia, aí meio-dia era a hora do almoço. Irmão, eu comia igual pato, engolia a comida, e saía correndo para aquele viaduto com folhetinho, para entregar folheto, até 1h30, para poder voltar para trabalhar, irmãos. Hoje nós vínhamos no carro de Getulândia para cá, estávamos eu e Alex conversando, a Ana Paula perguntou assim: você, pastor, o senhor tem ido no monte? Eu falei: sim, minha irmã, tem muito tempo que eu não vou ao monte. E o Alex falou assim: pastor, o senhor está lembrado como a gente ia? Irmão, a gente ia no monte de madrugada, 3 horas da manhã, a gente fazia propósito no monte, podia estar chovendo ou não, que a gente ia com guarda-chuva, ia para o monte com guarda-chuva, porque tinha um propósito feito diante de Deus. Quantas vezes eu tinha naquele monte da água limpa, e uma vez naquele monte ali que eu cheguei ali, era 4 horas da manhã, irmãos, saí da minha casa e fui para o monte, dobrei o meu joelho e comecei a orar, eu nem percebi que estava clareando, e quando a claridade estava chegando, eu só ouvi uma voz, e ouvi Jesus falar ao meu coração: abre os olhos e levanta. Quando eu levantei, tinha um cavalo inclinado, cavalo mesmo, irmãos, estava ia baixar em cima de mim, que estava ali, ajoelhado, orando. Quantas coisas nós vamos deixando para trás, queridos. Quantos que já louvaram o Senhor e não louvam mais? Quantos que oravam não oram mais? Quantos que pregavam não pregam mais? Quantos serviam e não servem mais? Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, né, querido? Quantas vezes nós subimos aqui em Santo Agostinho, né, querido? Quantas vezes naquela congregação, né? Quantas vezes chegava, né, irmã Vivi? Olhava assim, não tinha ninguém, né? Só ia gente de longe, né? De lá mesmo não aparecia ninguém. Quantas vezes nós perseveramos ali? Quantas vezes nós subimos aquele morro para falar de Jesus para aquelas pessoas lá? Quantas vezes nós vimos criança ali presa nas drogas, no vício, criança de 9, 10, 12 anos. Hoje aí está visto como o pior local de Volta Redonda, o Morro da Conquista. Quantas vezes nós trabalhamos naquele lugar? Sabe, queridos, e quantas vezes hoje nós estamos presos na nossa comodidade? Nos dias e momentos que a gente fazia algo, hoje a gente está vendo televisão, hoje a gente está preso na internet, e às vezes a gente estava fazendo uma visita, estava fazendo uma oração, tinha um culto de estudo, tinha uma coisa diferente. E às vezes nós ficamos assim: Deus, por que eu estou passando isso? Deus, por que eu estou vivendo isso?
Porque muitas vezes nós abandonamos a obra do Senhor, nós nos distanciamos de Deus. Aquele povo havia se distanciado do Senhor, e eles estavam pagando um preço, queridos, e não era um preço barato não, era um preço muito alto. Aquele povo estava sendo escravo, os filhos tinham morrido, e as pessoas que estavam em Jerusalém estavam passando fome, o muro tinha sido destruído, estava tudo acabado naquele lugar, porque o homem errou, irmãos, porque o homem falhou. Nós somos passivos a erro e falhas mesmo, mas nós temos um Deus que perdoa os nossos pecados, e um Deus que nos coloca de pé, um Deus que nos levanta quando nós arrependemos de verdade. O Espírito Santo está aí para nos levar a convencer do nosso pecado e do nosso arrependimento. O Espírito Santo está aí para nos conduzir a Deus. Como eu falava com os jovens ontem, muitas coisas eles vão mudar, e como eu falei dos jovens que estão sendo agregados ao Geração Eleita, o Geração Eleita sempre foi um ministério que fez a diferença, um ministério que sempre foi marcado pela unção de Deus, e não pode ser diferente em hora alguma. Aqueles que são agregados ou vão marcar pelo Espírito Santo de Deus, ou não vão ficar, queridos. Então você vai ter que buscar. Não vai dar para pensar meio um pezinho no mundo, outro pé na igreja. Não estamos vivendo o tempo disso. Não estamos vivendo o tempo onde você escolhe de segunda a sexta, presbítero Eliomar, eu vou viver no mundo, sábado e domingo eu vivo para Deus. Não, queridos, a nossa vida tem que ser 24 horas para Deus. A nossa vida tem que ser plenamente nas mãos de Deus. Aquele povo só caiu em meio a essa desgraça porque abandonou ao Senhor. Mas como eu disse, se eles tivessem sofrido um pouquinho antes, talvez eles não tivessem tomado essa decisão. Talvez se eles pudessem imaginar o quanto eles passariam na Babilônia, eles tinham tomado uma outra direção para a vida dele. Mas Deus fala com eles assim, olha, o profeta fala assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que eles não foram destruídos, irmãos? Por conta da misericórdia de Deus. Deus podia permitir que a Babilônia destruísse todo Israel, mas a misericórdia de Deus alcançou eles. E como a misericórdia de Deus ela nos alcança, a cada dia, a cada instante. Talvez os irmãos não saibam, na quinta-feira, nós fomos para Getulândia, ter um culto na quinta-feira, um culto no lar em Getulândia, e nós fomos para lá, e quando eu parei o carro, eu falei para a Beth assim, falei, nossa, mas tem tanto mato ali na frente da casa do Evaldo ali, e essa casa é tão na beirada, essa casa é perigosa, e conversamos, e lá nós ministramos uma palavra, e nós falamos do Deus que cuida, do Deus que guarda, do Deus que protege, do Deus que livra. Amados, na sexta-feira, passa um caminhão com jet ski amarrado no caminhão, o jet ski soltou e caiu no portão do irmão, quebrando o muro e ali destruindo aquilo tudo, querido. O local que o jet ski caiu, quando eu vi a foto, eu lembrei da confraternização que teve no final do ano lá, aonde ficaram várias mesas e muitas pessoas sentadas naquele lugar. Do Deus que cuida, irmãos, do Deus que dá livramento, do Deus que opera com misericórdia. Olha como Deus teve misericórdia de nós. Aconteceu nessa semana, mas poderia ter acontecido naquele dia. Poderia ter acontecido num dia que o filho dele estivesse lá brincando ali debaixo. Poderia ter acontecido num dia que a esposa dele estivesse ali, ou ele mesmo estivesse entrando pelo portão. Mas as misericórdias de Deus não permitiram que nada de mal acontecesse com o irmão. Em meio à luta que você está passando, se você ainda está conseguindo sobreviver, é porque a misericórdia de Deus está te alcançando, e porque esse Deus de misericórdia é o Deus que quer te dar vitória, é o Deus que vai te livrar dela, vai te livrar da luta, vai te livrar da prova, mas tem um tempo, queridos, e esse tempo que dói na gente, é esse tempo que machuca a gente, parece que esse tempo não termina, parece que esse tempo não acaba, você quer logo voltar, você quer reanimar, mas parece que você não tem força, porque você está na escola, irmão, ninguém começa a dar aula sem antes aprender, ninguém está lá em cima sem antes de ter estado lá embaixo. Deus ele nos ensina, Deus ele nos conduz, sabe para quê, queridos?
para que a gente não falhe de novo, para que a gente não erre outra vez, para que a gente se mantenha firme na direção e no lugar que Deus traçou para nós. Porque quando chega o tempo, irmãos, não tem inferno, não tem principados, não tem potestades, não tem tronos, não tem reinos, não tem palavras, não tem nada que impeça a bênção de Deus de te alcançar. Quando chega o tempo, irmãos, não tem como nada se levantar, porque como diz Romanos capítulo 8, porque quando agindo Deus, ninguém impedirá. Na ação de Deus, ninguém pode impedir, querido. Quando Deus está operando, ninguém, nem você pode impedir, porque a ação é única, é de Deus, e Ele é o Deus que tem todo o poder. Sabe por que eu falo que nem você e nem eu pode impedir a ação de Deus? Você pega o livro de Jonas e você vê qual a vontade do coração daquele homem. Você vê o que ele quis fazer, querido. Ele não queria pregar. Ele falou assim: eu posso impedir que Deus leve aquele povo ao arrependimento, é só eu não ir pregar. E o que ele fez? Pegou o caminho inverso aonde Deus mandou, foi para onde Deus não mandou. É isso que você quer? Foi lá para a boca do peixe, foi passar prova, porque estava fora da vontade de Deus. Fala para o seu irmão assim, dá uma cutucadinha bem de leve. Irmão, foge da prova, entra na vontade de Deus. Estar na vontade de Deus nos tira da prova, irmãos. Tem gente passando prova, querido, porque está fora da vontade de Deus. Israel estava na prova porque estava fora da vontade de Deus. Mas só que chegou o tempo deles. O tempo de cantar chegou. O tempo da alegria daquele povo chegou. Venceu. Passaram-se os 70 anos. As misericórdias foram se renovando a cada dia, os 70 anos se passaram. E Deus levanta um homem. E esse homem começa a orar diferente. Esse homem começa a se condoer com as pessoas que estavam sofrendo em Jerusalém. E diz que esse homem orou e jejuou perante ao Deus dos céus. E esse homem foi Neemias. E ele orou ali por dias e dias. E o rei permitiu que ele reconstruísse o muro. E que a história se mudasse. E nessa primeira ida, eu fico imaginando esse povo, dentro do Salmo de número 126. Você pode abrir comigo? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O tempo da vitória desse povo chegou. O tempo de cantar desse povo chegou. O tempo da alegria desse povo chegou, querido. Passados 70 anos, talvez você esteja aqui hoje, e hoje é o dia que Deus, Ele quer mudar o teu cântico. Talvez seja aqui hoje que Deus, Ele quer mudar a tua história. Talvez o dia de hoje é o dia que Deus, Ele preparou para dar fim à tua prova, para dar fim à luta que você está passando. O dia de hoje pode ser o dia que Deus separou para você voltar a cantar, voltar a louvar, voltar a adorar, voltar a pregar, voltar a profetizar, voltar a trabalhar com garra, com afinco na obra do Senhor. Talvez o dia de hoje é o dia que Deus separou para você dar o primeiro passo para isso. Talvez se arrependendo de tudo aquilo que veio de errado na sua vida, aonde você reconhece: Senhor, eu estou vivendo isso, não porque os outros me trouxeram, não porque é obra do diabo, mas porque eu errei, mas porque eu falhei, mas eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. E em meio a esse arrependimento, queridos, você abre espaço para que o Espírito de Deus
Ele possa trabalhar na sua vida. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, nós falamos para Deus: Deus, eu sou pó e cinza, eu falhei, eu errei, perdoa-me. Sabe, e quando Neemias levanta, e ele levanta com esse propósito, e ele fala: Deus, perdoa-me, eu peço perdão pelo pecado do teu povo. Ele pede perdão, irmãos, por tudo aquilo que o povo havia feito de errado. Ele pede perdão por todas as falhas, por terem abandonado a Deus, por terem ter deixado Deus de lado. E isso trouxe esse resgate para o povo de Israel. Deus, Ele te ama, querido. Deus, Ele te ama, minha querida. Deus não quer ver o teu sofrimento, Deus não quer ver a sua dor, mas o próprio Deus sabe que nós muitas vezes precisamos passar por eles. Precisamos viver para a gente poder aprender, para que através dos nossos erros nós não venhamos a cometer de novo. Amados, nós não podemos toda vez ficar assim: a carne é fraca. Porque, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não, irmãos. A carne só é fraca quando nós não nos enchemos do Espírito. Porque quando você está cheio do Espírito, você não dá espaço para a carne fraca, não. Porque o Espírito te vivifica, ele vivifica a tua carne. E ele te livra do pecado, da falha e do erro. Hoje, quando eu falava pela manhã sobre a ação do Espírito Santo na vida do homem, eu peguei o texto de Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se você pegar todo o contexto anterior, ele vem falando das obras da carne, que é manifesta no homem, e ele usa a questão do embriagar com o vinho. Amados, na Bíblia, o vinho ele tem dois significados. O vinho significa o sangue de Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Por isso, quando nós vamos à ceia, nós tomamos o vinho e comemos do pão. Mas o vinho ele tem um outro significado também. O vinho significa alegria, felicidade. Tanto que chega no capítulo 2 de João, quando Jesus ele transforma a água em vinho. Você talvez já tenha ouvido, eu mesmo já preguei, que naquela transformação, Jesus ele trouxe para a festa felicidade. Ele trouxe a alegria que havia acabado, porque o vinho terminou. Esse é o contexto que a Bíblia traz. Mas se nós pegarmos isso daí, essa passagem, não vos embriagueis com vinho, e nós pegarmos isso aí de uma forma alegórica, podemos dizer: o que te traz alegria, irmãos? Porque você pode me dizer: pastor, eu não bebo. Mas o que te traz alegria? Ficar agarrado atrás do computador assistindo pornografia? O que te traz alegria? Ficar vendo coisa que não presta? Passar horas e horas na televisão te traz alegria? Estar junto com os teus amigos te traz alegria? O que te traz alegria, mas que não agrada a Deus? Isso é vinho na vida do homem, queridos. Isso é coisa que embriaga o homem. E você precisa deixar isso de lado e se encher do Espírito. E como você se enche do Espírito? É através de Bíblia, é oração, leitura da palavra, é busca, é entrega, é renúncia. Às vezes a pessoa acha que o vinho, querido, é só bebida. Não, o vinho está além da bebida, queridos. Porque muito crente não bebe, mas está lá se embriagando com pornografia, está lá se embriagando com fofoca, com maledicência, está lá se embriagando com tantas coisas, e não tem como se encher do Senhor, não tem como estar cheio do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, no qual traz contenda, irmão, no qual faz separação entre o homem e Deus, no qual não nos aproxima do Senhor. O salmista no Salmo 1 diz que nós temos que tomar cuidado, que não devemos estar no meio da roda dos escarnecedores. Ali ele traz uma trilogia: não parar, não se deter e não se assentar. Oi, tudo bem? Vai embora, irmão. Não vai te edificar, não se mistura. Sabe, nós precisamos influenciar, não temos que ser influenciados. Não é porque todo mundo fala palavrão ou palavras que não deve falar que você tem que falar também. Não é porque todo mundo usa gíria que você tem que usar. Não é porque as moças hoje andam semi-nuas que você tem que andar. Não é porque os homens gostam de ficar se aparecendo, cheio de coisinha, e você tem que pôr também.
Não é porque o homossexualismo é aceito em muitos locais que você tem que aceitar também. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós somos cristãos e precisamos fazer a diferença. A igreja é voz profética sobre a terra. É a igreja que tem que mudar o mundo, não é o mundo mudar a igreja. É nós que temos que mudar as vidas das pessoas e não as pessoas mudarem a nossa vida. Não podemos andar segundo a paixão desse mundo, mas segundo a vontade de Deus. A igreja precisa ser diferente, querido. Às vezes nós ficamos assim: cadê o milagre? Cadê a cura? Cadê o batismo no Espírito Santo? A igreja não está vivendo para receber essas coisas, irmãos. Se nós queremos receber essas coisas, nós temos que viver conforme o Senhor manda, para que essas coisas aconteçam em nosso meio. Aí sim vai acontecer. Eu queria tanto ser usado por Deus, eu queria tanto que Deus me usasse. Vai usar como? Você não lê Bíblia, você não ora, você não busca o Senhor. O que é que Deus te usa para quê? Para você passar vergonha? Para você pegar o testemunho de Jeová e te engolir na Bíblia, que você não conhece nada, ele conhece 10 vezes mais que você? Para chegar o Espírito a falar de reencarnação e você falar que acredita também? Eu queria ser usado, queria que Deus usasse profecia. Profecia da onde, irmão? Profecia tem que ser do Espírito. Porque quem não ora não está cheio do Espírito, quem não lê Bíblia não está cheio do Espírito. Se der profecia vai ser da carne. Quer ser usado pelo Senhor, então se entrega ao Senhor. Renuncia às coisas que você gosta de fazer, renuncia o vinho que te toma tempo, e se dedica às coisas de Deus. Pastor, eu gosto de ler, eu quero ler, mas me dá um sono. Que hora que você lê, irmão? Trabalhou o dia inteiro, pega a Bíblia às 11 horas da noite, 10 horas, para acordar às 5:30 da manhã, você vai ler o quê? Nem eu leio, irmão, essa hora. Eu não consigo ler, eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Agora, se eu tiro meia hora antes de eu levantar, irmãos, se eu levanto às 6, eu acordo às 5:30, vou lavar o meu rosto, vou escovar o dente, vou pegar minha Bíblia e vou ler. Eu não vou ter sono, irmão, porque eu passei a noite inteira dormindo. Aí sim eu vou conseguir, aí eu vou conseguir orar, aí eu vou conseguir me dedicar. Aí fica o crente: eu não consigo ler porque ele me dá sono. Eu já fui no oftalmo, não adianta oftalmo não, irmão. Oftalmo é quando você não está enxergando igual eu estou olhando aqui, não enxergo nada, só vejo os números que estão grandão. E eu não estou com sono, irmãos. O crente precisa voltar mais para Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao início de um evangelho verdadeiro, de um evangelho real, de um evangelho santo. Como é o nosso propósito nesse ano? Nós queremos aquela igrejinha verde, aquele teor da igreja verde dentro desta igreja grande. Nós queremos que essa igreja resgate o mesmo espírito que operava naquela igreja. Nós queremos que ele seja resgatado aqui. Então deu para ver que mensagem aqui não tem moleza para ninguém, nem para mim. Porque se a gente quer resgatar, a gente precisa ser trabalhado na palavra, a gente precisa ser moldado na palavra, a gente precisa ser renovado na palavra. Então, queridos, saiba, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Se você está de pé, é porque as misericórdias do Senhor têm se renovado a cada manhã. Talvez você não possa consertar os teus erros passados, mas você pode evitar de errar, e você pode começar uma nova história, através de Jesus Cristo, porque Ele é o Deus que faz. Porque se você levantou essa manhã, uma nova oportunidade é dada para você. Se nós levantarmos amanhã de manhã, uma nova oportunidade é dada para nós, para mudarmos a nossa história, para mudarmos a nossa vida. Se coloque de pé. Diácono querido, vem cá orar para nós. Aleluia. Glória a Jesus. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua voz, pela oportunidade
de reconhecer o nosso erro diante de Ti nesta noite, papai querido, sabendo que o Senhor faz presente em nossa vida, papai querido, que o Senhor quer o melhor da terra para nós, papai querido. Nós viemos nesse momento, papai, te pedir perdão mesmo pelos nossos erros, pelas nossas falhas, que o Senhor possa entrar com providência em nossas vidas, Senhor, que essa palavra possa fazer morada em nossos corações e nós voltarmos primeiro ao amor, aquilo que nos traz a memória, papai querida. Louvado e engrandecido é o Teu nome, papai querido. Louvado e engrandecido é o Teu nome nesta noite, neste lugar, papai. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque podemos dizer que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Papai querido, queremos que o Senhor nos despeça agora debaixo da Tua proteção, que o Senhor nos leve debaixo da Sua proteção, mas que nós não venhamos esquecer daquilo que o Senhor falou conosco nessa noite, que nós possamos pôr em prática aquilo que ouvimos, não sermos somente ouvintes, mas sejamos praticantes daquilo que ouvimos o Senhor falar. Obrigado pela existência dessa igreja, obrigado pela liderança, pelos membros, por cada visitante, por aqueles que aqui congregam, papai querido, que nós possamos ter no nosso coração o desejo de ver o Teu reino crescer, que nós possamos ter no coração o desejo de ver vida salva, não importa para onde vão, papai querido, mas põe no nosso coração esse desejo, joga por terra todo o intento do inferno sobre a nossa vida, papai, sobre a mentira, sobre o que não podemos, papai querido. Continua falando conosco, continua nos incomodando a cada dia, papai querido, para que nós possamos nos render a Teus pés. Assim eu te oro, ó Pai, agradecido, sabendo que o Senhor é conosco. Muito obrigado, eu te oro em nome de Jesus. Amém.